Meu nome é Márcio Ribeiro, mais conhecido como Márcio Monstrinho. Sou sambista, sou um apaixonado por essa cultura, um apaixonado pelo samba, e me sinto muito feliz de participar de um projeto tão bacana para falar de uma cultura tão especial que é especificamente o Partido Alto, né? É uma cultura que eu sou muito apaixonado, pratico, brinco muito nas rodas de samba com essa vertente, né? E estou muito feliz de estar aqui nesse projeto para falar um pouquinho para vocês sobre o Partido Alto. Não se tem consenso ainda, né, de que variação teve o Partido Alto. Ele surgiu no início do século XX, através do processo de modernização, né, do samba, naquele período ali que o samba não era muito bem visto pela polícia, no Rio de Janeiro principalmente, e começou a migração para os morros do Rio de Janeiro, né, onde se deu aí os grandes redutos do samba, na época ali na região portuária, né, Estácio, na Tijuca, também no Morro da Mangueira, onde começou a se instalar as principais rodas de samba e onde foram aí sendo alimentadas essa cultura. O Partido Alto ele é uma variação que é um samba cantado, né, que tem como função ali básica, né, fazer o povo cantar. É uma vertente do samba que você pode fazer com poucos instrumentos, né? Costumo dizer com o grande mestre já fala, né? Cavaco e pandeiro, banjo e pandeiro, enfim. Obviamente que hoje se faz o Partido Alto de uma maneira muito mais complexa, né? Em relação ao instrumental. Mas é uma vertente do samba que basicamente aglutina todo mundo que está envolvido no processo, que canta, que bate na palma da mão, que participa, né? E desenvolve algumas características, principalmente a criatividade de quem está cantando, né? O Partido Alto ele pode ser feito de algumas formas diferentes, né? Mesmo usando a mesma base, né? Ele tem algumas características diferentes. Ele pode ser um samba solado, né? Onde tem um ali cantor ou cantador fazendo as improvisações em cima de um tema ou de um momento que está sendo vivido ali no próprio samba. Ele pode ter um refrão aí com uma base, pode ser feito através de um ou mais cantores que fazem ali logo depois do refrão os seus improvisos ou com dois ou mais versos, né? E tem o Partido Alto, que já é aquele propriamente dito, né? O samba pronto, que também é caracterizado como Partido Alto, basicamente pela levada e pela maneira como ele é construído, né? De uma forma alegre, de uma forma a contar uma história ou falar de uma situação que aconteceu. Enfim, o Partido Alto basicamente ele tem uma característica alegre, espontâneo e muito criativo, que é onde eu acredito que os grandes partideiros se sobressaem, né? Criatividade de fazer uma letra baseada num assunto, ou num tema, ou num lugar, de forma totalmente improvisada. Então eu acho que a grande criatividade dos partideiros que os tornam aí fora da média, né? A gente tem algumas referências de partideiros desde os antigos, lá na década de 70 e até hoje. Essa cultura está sendo aí passada de geração para geração, né? E a gente pode citar inúmeros partideiros lá de trás, Candeia, Aniceto, Casquinha, Argemiro, Xangô da Mangueira, enfim, poderia ficar aqui falando por muitos nomes, né? E depois o partido sofreu algumas alterações, onde começou-se a construir os sambas de Partido Alto realmente,
né? E um dos grandes mentores desse movimento aí foi o Almig Neto, que introduziu aí algumas questões no Partido Alto, né? E nessa mesma geração a gente pode falar aí de Almig Neto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, né? Que são partideiros aí de uma geração depois, que mantiveram viva isso aí até hoje, né? E nos dias de hoje a gente pode falar aí acho que o principal partideiro hoje é o Xande de Pilares, tem também o Juninho Tibau, que é sobrinho do Zeca Pagodinho, também nasceu no berço de partideiro, né? Tem vários partideiros aí. Existe um grande partideiro que é daqui da nossa terra, de Nova Friburgo, meu amigo Pepe Niterói, grande partideiro também, assim como esses outros nomes, mantém viva essa cultura do improviso, né? E o Partido Alto, ele é uma variação do samba africano, né? Do batuque angolano, e tem uma característica de percussão muito marcante, né? Que é basicamente a mesma levada de todo partido, independente da vertente. O que vai oscilar aí é a questão de andamento e a maneira de conduzir, mas a base do Partido Alto ela é sempre regrada, né? Em cima de alguns alicerces, quais eu já falei aqui, principalmente a criatividade daqueles que estão envolvidos ali, né? Existe o partido, que é um partido até muito comum aí nas rodas de samba, né? Que é um partido onde se desafia um cantor, desafia o outro. E isso é muito bacana, porque agrega ali, cria ali uma situação de interação com todo mundo que está ali, né? E se começa ali uma batalha, uma disputa de improviso, de versos, que podem ser conduzidos ou por um tema já pré-determinado, ou por um acontecimento no local do samba, ou de um fato ocorrido, ou o partido mais improvisado, que é aquele que as pessoas vão falando aleatoriamente, né? E os assuntos vão mudando, os versos vão se construindo por outros lados, né? E o samba continua acontecendo. Então, o Partido Alto, a principal característica do Partido Alto é essa espontaneidade de quem participa, né? Não existe uma regra fixa para quem está fazendo, para quem está de fora, né? E sim a espontaneidade. O partido, ele aflora a criatividade de quem está participando, seja o cantor, e quem está de fora, se quiser, pode participar, né? Então, eu acho que a principal característica do Partido Alto é a espontaneidade. Não existe nada amarrado, não existe nada pré-determinado, né? Obviamente que você precisa estar dentro do contexto para fazer ali os seus versos, as suas rimas, o seu improviso, né? Basicamente, a história do Partido Alto é essa, e eu acredito que é uma cultura que vai de todos os perpetuar ali, haja vista que sempre dizia que o Partido Alto é a expressão mais autêntica do samba. E ele fez um samba chamado Testamento de Partideiro, que resume muito bem aquilo que a gente já está conversando aqui há um tempinho, né? Que relata o Partido Alto na sua essência, que é você falar de uma história, de você falar de um momento, de você falar de um acontecimento, né? E nessa letra ele ilustra muito bem, resume muito bem o que é o Partido Alto, né? É como ele vai ver tudo aquilo que ele tem distribuído para os amigos, para a esposa, para os filhos, enfim. Ele ilustra, e é muito bacana essa letra, eu queria fazer ela aqui para vocês de uma maneira muito... A levada do partido a gente já vai aproveitar para fazer uma didáticazinha aqui bem rápida. Essa vai ser a levada sempre do partido, independente se for fazer ele com todo o instrumental possível, ou se for somente pandeiro e cavaco. Testamento de partideiro. A minha mulher deixa o amor, sentimento, da paz do Senhor, e para os meus filhos deixa um bom exemplo. Na paz do Senhor, deixo como herança, força
força de vontade. Na paz do Senhor, quem semeia amor deixa sempre saudade. Na paz do Senhor, para os meus filhos deixo o meu pandeiro. Na paz do Senhor, honrei os meus pais e amei meus irmãos. Na paz do Senhor, aos fariseus não deixarei dinheiro. Na paz do Senhor, e pros nossos amigos deixo o meu perdão. Esse é um partido alto típico de uma letra já formada e com um coro feito no verso na paz do Senhor, é onde todo o povo que estivesse ali faria esse coral, engrossaria esse coral. E Candeia ilustrou muito bem a maneira de fazer partido alto, né? E principalmente colocar, como ele bem disse na frase, né? A expressão mais autêntica do samba. Como eu fiz aqui rapidinho para vocês uma didática, né? O partido alto ele tem sempre uma base de percussão, pode mudar o andamento. Vou chorar, meu bem, não chora. Vou chorar, meu bem, não chora. Eu já vou embora com Deus e nós, Senhora. Tô aqui agora e depois a juiz de fora, porque chegou a hora. Enfim, então você pode fazer diversas levadas, né, com diversas bases. Esses também são partidos já um pouquinho mais recentes, né, no tipo de levada. E Candeia cantava isso lá atrás com essa forma de improvisar, né? Obviamente que quando você tem um grupo de pessoas, fica muito mais simples de você fazer um verso, ser respondido e assim dar continuidade no refrão, sendo com uma base, uma direção, né? uma história ou um tema já pré-definido, né? Existe um que eu costumo dizer que é o hino dos partidos, né? Na minha visão, é o hino dos partidos, né? Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã, pra saber da noite. Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã, pra saber da novidade. Então, você vê que o partido alto, ele, independente de você fazer uma levada um pouco mais acelerada ou mais lento, ele vai ter sempre a mesma base. E principalmente a base de percussão, que não tem que alterar isso aqui. Não tem que alterar, ele vai ser sempre assim. Mandei meu amor embora e depois mandei voltar. Sem ela me ama, chora, vê se não demora. Olha, mandei meu amor embora e depois mandei voltar. Sem ela me ama, chora, vê se não demora. Então, essa é mais uma base, mais um verso que você poderia usar aí de refrão, né? Onde após esse refrão, que normalmente é cantado por todo mundo, né? Entrariam aí os improvisos com uma, duas, três ou mais pessoas envolvidas nesse processo criativo, né? Nesse processo espontâneo, sem nada pré-definido a não ser a base e o refrão que está ali estabelecido, né? O partido alto tem essa característica, né? Como a sua linha, vamos dizer, uma linha de raciocínio. Então você pode fazer ali um samba que seja falando de algum momento que esteja acontecendo, inclusive naquela hora ali, entre dois versadores, né? Se fala muitas vezes da bebida, do garçom, se fala do dono do bar, do dono do local onde está sendo feito a roda de samba, se fala de quem está patrocinando a cerveja, enfim. Então é uma coisa muito espontânea, muito alegre e principalmente uma coisa de interação, né? Manassés falava que é uma comunicação imediata. O partido alto é uma maneira de se comunicar imediatamente com quem está te assistindo, imediatamente com quem vai te responder. Então, às vezes se fala muito pouco dessa linguagem do partido, mas justamente pela simplicidade da linguagem, ela acaba dizendo muito, né? Manassés já falava isso de a comunicação mais imediata que tem na linguagem do samba, né?
E Paulinho da Viola até juntou aí alguns partideiros para um documentário justamente para filtrar todo esse conteúdo que os grandes mestres deixaram para nós nesse legado de partido. Uma das formas mais conhecidas do Partido Alto, né, é aquele partido de pergunta e resposta. Isso é uma vertente muito atual, né, e acho que uma das mais básicas, né, onde você tem uma base de refrão e você tem ali 1, 2, 3 ou quantos partideiros tiverem. O partido também é uma coisa muito democrática, né, então você pode participar em qualquer roda de samba. E o partido de pergunta e resposta, ele é marcado pelo refrão, né? E em cima desse refrão você faz a base e os partideiros entram fazendo as suas improvisações, né? Normalmente é uma situação de pergunta e resposta, né? Existem alguns partidos, eu vou fazer uma levada aqui para vocês agora, que são partidos criados em cima já de música pré-definida, letra definida, e que nos dão a oportunidade de, no final de cada letra, de fazer a nossa improvisação e trazer para dentro do partido, da música, a criatividade novamente, a espontaneidade novamente. Tem um muito conhecido que diz assim: não pense que meu coração é de papel, mas não brinque com o meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Um outro que é nessa mesma toada que diz assim: não brinque com meu amor, não brinque com meu amor. Meu amor não é brincadeira e nem é coisa sem valor. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. Se eu chamo e você demora, brincadeira tem hora. Eu quero que você chora. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Esse é o tipo de partido que já vem com a música definida, a letra. Existe uma semelhança muito grande, né, do partido com a música nordestina, o famoso repente, justamente pela característica do improviso, né? O repentista, ele tem como principal característica o improviso. Ele olha para você, vê a tua roupa e faz um verso em cima daquilo. Normalmente são dois, e um fala uma primeira estrofe, o outro vem, responde por cima, enfim. Então existe uma semelhança muito grande. Porém, qual a diferença do repente para o partido alto? A musicalidade, né? A levada, o instrumental, a maneira como se faz, a maneira de cantar, né? É uma coisa mais descontraída, descolada, diferente do repente, o partido alto, que é feito através do samba, né? E o repente é uma coisa mais de pandeirada mesmo, né? A levada uma levada diferente do partido alto, mas não deixa de ser uma cultura semelhante, justamente pela característica principal das duas vertentes, né? Tanto do partido quanto do repente, é a criatividade, é a improvisação, é a espontaneidade, né? E isso se comunicou ainda mais num samba de partido alto, que foi muito gravado e a gente utiliza muito também, e ele tem uma levada mais nordestina em uma parte da música, né? Onde você entende realmente que o repente e o partido alto
são primos, vamos dizer assim, né? Porque a característica ali é muito incisiva em cima da criatividade e da espontaneidade de cada um, né? Tem um samba que diz assim, ó: se eu te comer, bota a camisa pra dentro, quem mandou... Existe uma cultura nordestina, né, chamada de repente, os famosos repentistas, que é muito similar à característica principal dessa cultura com o Partido Alto, que é a criatividade, a maneira de improvisar, a maneira de criar as coisas, né? A maneira de ser espontâneo com aquilo que está fazendo. Então é uma coisa solta que o repentista e o partideiro conseguem transformar em música, né? Um momento, uma situação, uma pessoa, a vestimenta de uma pessoa, o clube de futebol, que eles têm essa facilidade de criar musicalidade em cima daquele momento, né? E as duas culturas, né, se conectam em diversas situações, né? Tem um samba, que é um samba de partido também, que você entende bem e você consegue perceber bem a cultura do Partido Alto, do samba, e a cultura repentista, que é mais uma levada de pandeirada, né? Diferente da levada do Partido Alto, mas sem fugir da característica principal, que é o improviso, né? E existe um samba de Partido Alto, existe uma cultura muito parecida com o Partido Alto, que é a cultura repentista, né? A cultura do Nordeste. E são características muito semelhantes, principalmente na criatividade, na espontaneidade, naquilo que você faz de improviso. E existe um samba de Partido Alto que conseguiu juntar essa cultura em determinado trecho da música, que eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês, mas é muito nítido de entender o que é o Partido Alto e o que é o repente. Acho que eles conseguem conversar, até porque são culturas muito parecidas, né? Culturas do improviso. Na levada vocês já vão notar o que é o que. Baiana serrana, eu queria partir, ela me pediu pra eu não ir, vai ela dizendo eu abandonar a serrinha, ela jamais seria minha. Então eu resolvi ficar pra não ver a minha baianinha chorar, pra não ver a minha baianinha chorar. Se eu te cumprindo, bota a camisa pra dentro, quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão. Houve uma blitz no morro do juramento, foi tremendo o vucu-vucu, foi tremendo a confusão. Eu tô de banda na esquina, cacetete de borracha, não pode faltar. Eu tô em cima, no meio, no embaixo, quem mandou foi o sargento da polícia militar. Eu serei taiô, serei taiô, tu será minha iaiá. Você vê que a cultura é muito parecida e a gente conseguiu fazer a unificação das duas levadas, né, características do Partido Alto e do repente, e se conversaram ali de maneira muito harmônica, né, mas também muito definida o que é o repente e o que é o partido. Mas salve os repentistas, salve os partideiros. Uma das questões muito levantadas, né, em termos de Partido Alto, uma das características mais afloradas, né, é a forma como cada partideiro constrói a sua linha de raciocínio ali para fazer um partido ou para fazer uma improvisação durante uma música, né? Eu acho que isso é uma coisa muito peculiar de cada um, é o momento que cada um está vivendo, é a maneira como o partido está sendo conduzido, se ele é falado sobre um tema, se ele é falado sobre uma situação atual, se ele é falado sobre características do ambiente que está sendo feito aquela roda de samba, né? Então eu acho que cada um tem uma maneira muito específica de construção de partido, né? Existe o partido solo, que é onde o cantor, ali o partideiro, ele vai
fazendo a música, improvisando a música em cima de um tema ou de um ambiente. E existe uma característica que é até a mais conhecida, que é o de pergunta e resposta, né? Existem algumas bases aí bem conhecidas em cima disso, e é a que eu mais me enquadro, né? Eu gosto muito de fazer o partido em cima de perguntas e respostas, seja através de um tema ou de um acontecimento do momento, né? Eu acho que é a vertente do partido que eu mais me identifico, a que eu mais pratico, inclusive, a que eu mais participo nas rodas de samba, né? E a construção do improviso, do verso de pergunta e resposta, eu costumo fazer da seguinte forma, né? Se eu vou fazer a primeira parte desse verso, que no caso a pergunta, enquanto o coral está sendo feito, né, ou em cima de um refrão, a levada está sendo feita, o povo está firmando na mão. Enquanto o refrão está sendo feito, eu já estou pensando como que eu vou formular a primeira parte do improviso, em cima, obviamente, daquilo que está sendo cantado. Então, durante essas duas passagens de refrão, né, eu vou formulando aquela situação para já fazer a primeira parte do improviso, né? E quando eu faço a segunda parte, que no caso a resposta do improviso, eu utilizo tanto o refrão quanto a maneira que o partideiro que está improvisando comigo vai fazer a deixa, né? O que seria a deixa? Aquela palavra que ele vai soltar para eu encaixar a rima da finalização do verso com essa deixa sem fugir do tema, né? Por exemplo, se a gente for falar de futebol, se a gente for falar de política, se a gente for falar de um ambiente, são temas definidos que você precisa fazer as suas rimas sem fugir dessas definições, né? Então eu preciso trabalhar o tema juntando a minha improvisação com a deixa que o partideiro anterior fez para mim, ou vice-versa, eu criar essa deixa para aquele partideiro que vai fazer, no caso, a resposta dessa improvisação, né? A base pode ser um refrão de duas ou mais passadas, né? Desde que ele não alongue demais, para que você também tenha um partido um pouco mais dinâmico, né? Então, tem uma muito conhecida, que é o que a gente costuma muito fazer, né? Rolo na roça, iará, pra morrer na cidade, vou pro jornal da manhã, pra saber da novidade. Uma coisa que eu te falo, tu não pode se esquecer, o partido improvisado nunca vai se esquecer. E aí você faz essa deixa falando do próprio partido, né? E nessa mesma toada, o outro partideiro vem com a improvisação. Então, por exemplo, ele deixou o partido, né? Ele criou uma situação para falar do próprio partido, da própria cultura, dentro da improvisação. Então, se você deixou essa rima, esse verso, eu concordo e não discuto, faz favor de me apoiar, o partido que é bonito é arte de improvisar, eu moro na voz, e aí volta o refrão. Então seria basicamente isso, né? E dentro dessa condução do partido de pergunta e resposta, vá se levando ali dentro dele mesmo, os temas podem ir sendo alterados normalmente por quem faz a pergunta, no caso, ele vai direcionar o partideiro que vai fazer a resposta. E assim sucessivamente. Você pode convidar um terceiro partideiro na hora da resposta e aquilo vai acontecendo, né? E a principal característica desse partido é você casar a deixa que o partideiro anterior fez para você, sem que você fuja do tema proposto por ele, né? Não adianta ele começar uma improvisação ali falando de futebol e você fugir totalmente desse tema, né? Então fica basicamente essa característica aí em cima do partido.
Situação também muito comum, né, no partido alto é quando os partideiros utilizam uma música, tá? No final dela, você encaixa uma frase do refrão, que normalmente é feita pelo coral, e começa dentro desse próprio refrão a improvisação, né? Isso existem várias aí, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande Piratas são mestres nessa arte, né? Então eles conseguem transformar uma música, né, um partido alto que já está ali definido com letra, eles conseguem desenhar entre o refrão letras novas, novas frases, novas colocações, né? Eu costumo citar muito um exemplo que o Arlindo Cruz e o Zeca Pagodinho, num show do Arlindo, fizeram uma construção de um samba completamente diferente do que estava proposto, do que era a letra, né? Então, são dois mestres nessa arte e é também uma vertente do partido alto, né? Você usar a letra já definida, o samba que já está ali definido e criar em cima desse refrão um partido, né? Algumas já são definidas e outros vão surgir na hora. Existe um samba que Beth Carvalho, né? A nossa querida madrinha Beth Carvalho, que até hoje é usado. Dentro do refrão, quando você finaliza a música, inicia-se a improvisação. E aí é uma frase só e já volta para a resposta do refrão. Ai, como dói a dor de amar, quem se desencantou, sabe o que é chorar. Esse mundo não tem professor, a matéria do amor ensinar, nem tão pouco se conta, doutor. Dor de amor é difícil curar, o partido é arte de improvisar. Dor de amor é difícil curar, quem não é bom de rima melhor nem chegar. Dor de amor é difícil curar, é por isso que eu jogo pra perder ou ganhar. Dor de amor é difícil curar, quem não é bom de rima melhor nem chegar. Dor de amor é difícil curar. Então, dentro do samba que já estava definido, já existe uma letra, você consegue fazer a improvisação. E aí é onde aflora a criatividade, a espontaneidade e onde surgem os grandes partideiros, né? Onde eles conseguem fazer de um samba já definido uma nova letra, sem fugir da melodia, sem fugir da característica, sem fugir daquilo que está sendo proposto na levada do samba, né? Então, a característica do partideiro, a principal característica do partideiro é usar essa criatividade ali de forma momentânea e principalmente de forma espontânea, sem nada definido, sem nada pré-estabelecido, né? Então, eu acho que essa é a grande paixão, é isso que desperta essa paixão em nós partideiros, essa possibilidade de criação, né? Hoje a gente vive aí um limite muito grande, principalmente na criação do sambista, né? Onde você tem ali algumas métricas já pré-definidas, né? Principalmente quando se trata de uma questão comercial, né? Então o partido dá essa liberdade para o sambista, o partido dá essa liberdade para quem está compondo, mesmo que na hora você fazer uma coisa diferente daquilo que já está aí rodando ou aquilo que já foi pré-estabelecido dentro dessa música que está sendo usada como base para mais uma vertente de bons partideiros. Nós temos também uma outra forma de construção de partido alto, que é uma forma de fazer o partido, né, a improvisação, sempre como característica principal, mas onde ela não tem uma repetição de refrão, ela não tem uma base definida, né, onde o povo faz o coral para a gente fazer a improvisação. Pode ser 1, 2, 3 ou mais partideiros, sendo que ela não vai voltar no que a gente chama de refrão, né? A base vai ser igual, o coro vai ser firmado na palma da mão, né? A levada do instrumental vai ser a mesma, né? A única diferença é que você não vai ter essa base como eu fiz nas outras passagens, né? Então o partido ele pode ser construído também sem essa fonte de refrão, que é o que a gente chama de um partido solo, né? Isso é muito comum, por exemplo, se você estiver ali num bar ou num ambiente
né, onde 1, 2, 3 partideiros começam a fazer os improvisos com tudo que tem dentro do ambiente. Falam do garçom, falam da cerveja, da marca da cerveja, pede saideira, pede brinde, fala dá um chaveco numa morena que tiver ali, bota pilha no cara que está com a camisa do time que você torce contra. Então esse partido é um partido que você vai construindo ele de acordo com aquilo que você está vendo do ambiente, né? E você vai criando aquela letra em cima, o outro partideiro vem e continua aquele seu raciocínio e dali já leva para o outro lado e aquilo vai se construindo sem a base do refrão, né? Então na minha visão, tá? É uma das maneiras mais características de improviso, porque você não tem muito tempo para você pensar. Então o cara que trabalha essa vertente do partido, ele tem que ter um raciocínio muito rápido. Ele tem que ter muita sagacidade para criar, porque as deixas, elas não são amarradinhas e você não tem aquele tempo de usar a base do refrão para pensar onde vai a deixa, onde você vai fazer o complemento dessa deixa. Então, é preciso muito mais sagacidade para fazer essa vertente, né? Então, essa vertente ela é muito usada nas brincadeiras, assim, né? Você já está numa levada e começa a fazer ali criar uma situação de raciocínio, né, onde os partideiros vão começar a participar e aquilo vai se desenvolvendo ali por 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Aí depende da qualidade dos partideiros que tiverem envolvido ali naquele processo, né? Como eu falei, não é um processo dos mais simples, porque exige muita criatividade, muita sagacidade, raciocínio muito rápido para você continuar acompanhando e criando em cima do raciocínio anterior ou do seu próprio raciocínio quando você estiver fazendo aquilo ali de maneira mais solta. Eu vou tentar fazer um pouquinho aqui na prática de tudo isso que a gente conversou, desse papo sobre a cultura do partido alto, né? E eu vou usar a construção, vou tentar contar em improviso, em música, em verso, isso tudo que a gente conversou. Vou tentar musicalizar toda essa história, os grandes nomes do partido, né? Como ele surgiu, como ele foi sendo feito, como ele foi sendo criado. E em cima disso eu vou tentar fazer aqui um improviso. Espero que vocês curtam aí. Carrega essa bandeira sempre. Partido alto. De estender a expressão mais autêntica do samba. E eu sou partideiro, sim, me orgulho, não nego a raiz. O samba de partido todo dia me deixa feliz. A cultura do samba une o morro e o asfalto. Aqui não tem preconceito, aqui é partido alto. E tem desde mestre Candeia, Casquinha, Gemino e tema na ceia. Essa é a herança do samba, quem carrega dentro da boleia. Olha o que eu vou te dizendo, olha o que eu digo na cruz. Tinha Clementina, também tinha Clementina de Jesus. E a outra geração tem Almir, tem Zeca Pagodinho rindo. Não posso me esquecer do Sombria que fazia sorrindo. E eu já tô chegando nos anos atuais, eu não posso esquecer a geração de partido que não vai deixar essa cultura morrer. Olha, tem o Xande de Pilares, tem o Mosquito, tem Juninho Timbal, tem Renatinho Partideiro, Gabriel de Rajá, tá matando legal. Olha que eu vou te dizendo, que eu vou te falar, que eu não vou me esquecer. Mantenha a cultura do samba que muito viva você não vai se arrepender. E eu sou partideiro, sim, me orgulho, não nego a raiz. O samba de partido todo dia me deixa feliz. A cultura do samba une o morro e o asfalto. Aqui não tem preconceito, aqui é partido alto. E tem desde mestre Candeia, Casquinha, Gemino e tema na ceia. Essa é a herança do samba, quem carrega dentro da boleia.
a outra geração. Tem Almi, tem Zeca Pagodinho rindo. Não posso me esquecer do Sombrinha que fazia sorrindo. E eu já tô chegando usando tatuagem, eu não posso esquecer a geração de partido que não vai deixar essa cultura morrer. Olha, tem o Xande de Pilares, tem o Mosquito, tem o Juninho Timbal, tem Renatinho Batideiro, Gabriel de Irajá tá matando legal. Olha que eu vou te dizendo, que eu vou te falar, que eu não vou me esquecer. Mantenha a cultura do samba que muito viva você não vai se arrepender. Salve o Partido Alto!